Como é que vocês estão? Vamos para a prática? Vamos falar de 7 opções de alimentos para o café da manhã de quem tem pedra na vesícula? Sempre que eu falo de alimentos para pedra na vesícula ou dieta de pedra na vesícula, alguém coloca nos comentários: eu vou comer o quê? Pessoal, apesar de ser ruim a gente ter uma doença que limita a nossa alimentação, não precisa ser tão dramático. Tem opções. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: quem tem pedra na vesícula, que tem sintomas de dor, ele precisa evitar que essa dor ocorra, ou caso a dor ocorra, tenha que ser numa dor menor, numa intensidade menor. Não quer dizer que o paciente, se ele comer direitinho, 100% ele não vai ter crise de dor, porque senão ninguém precisaria operar a vesícula, bastava fazer a dieta da maneira correta. Tem pacientes que mesmo fazendo a dieta vão ter crise de dor. Agora eu vou te falar a opção de alimentos. 7. Vamos lá. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da medicina e curiosidades. Tirando a parte do adendo que eu falei, que pacientes que têm sintomas que precisam fazer uma dieta para não ter crise de dor. Claro, enquanto aguardam sua cirurgia para realizar o tratamento efetivo. Entender, pessoal, que tem alguns pacientes que têm crise de dor a praticamente tudo que comem. Essas situações são aqueles pacientes onde a vesícula biliar já está obstruída de forma permanente, que eu já vi relato até: doutor, se eu tomar água eu tenho dor. Esses pacientes, eles têm que operar para resolver o seu problema. E às vezes eles acham que fazer a dieta não adianta absolutamente nada, mas adianta. Porque mesmo que ele tenha dor, se ele estiver fazendo a dieta, aquela dor vai ter uma intensidade muito menor. Por quê? Porque a dor da vesícula é por causa da obstrução e por causa da contração. Então, se a vesícula se contrai com muita força, é mais dor. Se a vesícula se contrai com menos força, é menos dor. E o que faz a vesícula se contrair? Alimento gorduroso e principalmente a quantidade desse alimento. Então, se você come muito e um alimento muito gorduroso, a dor vai ser muito mais intensa. Conseguiu entender? E claro que baseado nisso, esses alimentos que eu vou colocar aqui como opção de café da manhã são alimentos com baixíssimo índice de gordura. E o que é um alimento com baixíssimo índice de gordura? Quando você vai lá pegar a tabela nutricional do alimento, como eu estou mostrando para vocês, vão lá no item de gordura. Tem que ter menos de 5 gramas de gordura para cada 100 gramas daquele alimento. A gente já considera um alimento com pouca gordura. E claro, na hora de preparar. Então, a goma de tapioca. Não adianta você fazer uma tapioca e largar uma colherada de manteiga. Não adiantou nada. A tapioca você pode comer, porque o índice de gordura é baixo. Mas aí a manteiga é gordurosa. Conseguiu entender? Então não é só o alimento, é o preparo. E o primeiro dos alimentos, não poderia ser diferente, o leite, um dos mais importantes no nosso café da manhã. Mas não te empolga. É o leite desnatado, que consequentemente não tem gordura. Quando a gente fala do leite, pessoal, não só para misturar no café, já que o café não tem gordura e você vai poder se alimentar com café tranquilamente, assim como você pode utilizar as variações do preparo do leite, como usar com algum tipo de cereal, já que o cereal é basicamente amido e não vai ter gordura. E dessa forma, uma excelente opção de alimento para quem tem pedra na vesícula. Aqui, pessoal, a gente não vai levar em consideração ser saudável, benéfico ou não. A gente está falando do que você pode comer e opção para o café da manhã. Mas também tudo que eu vou falar aqui são alimentos bons. O segundo item, que é um derivado do leite, é o iogurte, que é uma excelente opção de alimentação para os pacientes que têm pedra na vesícula, não só no café da manhã, mas à medida que ele quiser tomar o iogurte durante o dia, ele pode tomar. Não se empolga, tudo tem um porém. Consequentemente, ele também tem que ser desnatado. Para quê? Para evitar gordura. Observem a tabela nutricional de um iogurte desnatado. Vocês estão vendo? Quantidade de gordura baixíssima. E, consequentemente, você pode fazer uso. Às vezes o paciente relata: doutor, mas o senhor já tomou esse iogurte? É horrível, é ruim que só a desgraça. Pessoal, às vezes eu mesmo vou tomar ali um iogurte, boto umas gotinhas de adoçante, fica excepcional. O terceiro alimento, não só o terceiro como um quarto também, mas vou falar do terceiro, é um queijo. E é o queijo cottage. Aqui a gente vai falar, pessoal, dos queijos brancos. Quanto mais branco o queijo, menos quantidade de gordura ele tem. Esse sim é uma opção de recheio para sua tapioca. Você pode fazer sua tapioca sem manteiga, tá? Direto na frigideira. Na frigideira antiaderente, você faz seu tapioca e pode colocar o queijo cottage como recheio. Você pode colocar uma verdurinha, pode colocar uma salsinha, o que você
achar melhor. Olha só a tabela nutricional do queijo cottage. Vocês estão vendo o índice de gordura? Consequentemente, esse tipo de alimento, a tendência de gerar contração e dor para os pacientes que têm pedra na vesícula é extremamente pequena. O quarto alimento, como eu falei para vocês, que também é um queijo, é a ricota. E ela também pode ser opção de uma série de preparos, de uma série de recheios, de sanduíche, tem até lasanha que você pode fazer com ricota e espinafre, sem preconceito. É gostosa, eu já comi. São opções de alimento para quem tem pedra na vesícula. É nesse localzinho que vocês estão vendo aí que vocês vão olhar o alimento, se tem gordura ou não, e se você pode comer ou não. Tem alguns alimentos, pessoal, que ele tem uma tendência natural a gerar crise de dor em alguns pacientes, mesmo que a quantidade de gordura dele seja baixa. Por isso que a gente fala sobre diário alimentar do paciente com pedra na vesícula. O que é esse diário alimentar? Tem paciente que come banana e sente dor de pedra na vesícula, e outros que comem não sentem absolutamente nada. Só que quando você vai ver, a banana não tem gordura. A quantidade de gordura da banana é extremamente pequena. Já tem pacientes que comem ovo com a gema, que é extremamente gordurosa e não sente absolutamente nada. Em compensação, tem outros que não pode tocar, que é a maioria, porque ele é gorduroso, que vão sentir dor. Então, sempre atentem para um ou outro alimento que não necessariamente tem uma quantidade de gordura grande, mas pode te gerar dor. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. O quinto alimento é a clara do ovo. Sim, a clara do ovo tem uma quantidade de gordura muito pequena. É rico em proteína, mas a quantidade de gordura é pouca. Olha a tabelinha. A gema já não pode. Isso eu estou falando dos que têm sintoma. Para o paciente que tem pedra na vesícula, mas nunca teve sintoma de dor, a dieta é completamente diferente, porque ele nem tem necessidade de operar na maioria das vezes. E aí você pensar, para que eu vou querer clara de ovo? Você pode usar clara de ovo para misturar com a farinha de tapioca, para fazer uma crepioca. Você pode ajudar numa série de misturas para melhorar teu café da manhã. E o sétimo alimento, peito de peru sem capa de gordura. Excelente? Uma excelente opção, com baixa quantidade de gordura, consequentemente com baixa possibilidade de gerar crise de dor de pedra na vesícula. E olhem a tabela nutricional. É um tipo de alimento extremamente útil tanto para fazer os recheios dos alimentos que você vai utilizar no seu café da manhã, como uma alimentação para merenda, lanches, até mesmo jantares. E lembrem, pessoal, que a forma de preparo ela é muito importante. Os alimentos em si, eles podem ser acompanhados com café, com leite, com sucos. É lógico que suco, quando a gente fala de suco, por exemplo, você não vai tomar uma vitaminada de abacate. Por quê? Porque a abacatada ela tem uma quantidade de gordura muito alta. Mesmo que seja uma gordura saudável, que seja uma fruta, ela tem a tendência de gerar crise de dor. E além do leite e do café, você pode usar sucos. Refrigerante não tem proibição, independente do termo de fazer ou não bem. Lembrem que pão, de modo geral, o pão francês ou pão de forma, sem a utilização de nenhum recheio gorduroso, ele não tem um índice de gordura grande. Então, a maioria dos pacientes pode fazer uso daquele pão sem problema nenhum e sem ter crise de dor. Assim como torradas, aquelas torradas mais diet, tá? Não é aquelas torradas amanteigadas que vem toda preparada, não, que aquilo também não vai te fazer tão bem. E a forma de preparo, pessoal, ela é muito importante da seguinte forma. Então, digamos que você queira fritar a clara do ovo, ou fritar algum utensílio que você vai fazer. Você tem lá sua antiaderente, mas você quer colocar óleo. Você não pode colocar óleo. O que você pode fazer? Você pode pegar aqueles borrifador e colocar dentro tanto o azeite quanto o óleo e dar uma borrifada só para melar o fundo da panela. Ou você pode pegar o papel higiênico com óleo e untar aquela panela para você fazer seu alimento, para ele não grudar na panela ou dar um pouquinho de sabor sem ficar imerso no óleo, que é isso que vai lhe prejudicar. Conseguiu entender? E claro, pessoal, que toda alimentação que você associa com uma quantidade de fibras, legumes e vegetais é extremamente benéfico para esse paciente e, claro, para evitar que ele tenha sintomas de pedra na vesícula. Vocês conseguiram entender? Eu vou fazer outros vídeos com opções de almoço,
almoço, de lanche e de jantar. Se vocês gostaram, comentem aí. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Não esquece do Instagram, viu? Um abraço. Fui!